Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. Olá, eu sou Giovana Caroni, promotora de Justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, CAU Saúde, do Ministério Público de Minas Gerais. Eu sou Cristiane Antunha, jornalista, e esse é o podcast Direito e Saúde Pública, a dose certa para a sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. Hoje vamos conhecer o Valora Minas, um dos programas mais importantes da assistência hospitalar em Minas Gerais. Vamos entender como ele mudou a forma de financiamento dos hospitais e seus impactos para a saúde no estado. Nossa convidada é Rosana Parra, diretora de Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Fisioterapeuta de formação, é mestre em saúde pública com ampla experiência em gestão. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, o prazer é meu, uma oportunidade ímpar de trazer esse tema, para a população, para a comunidade do podcast que nos escuta. Temos muito a conversar hoje. Rosana, é um grande prazer te receber aqui. Seja bem-vinda. Pois é, durante muitos anos, Minas Gerais contou com o PROOSP, um programa que ajudou a fortalecer a rede hospitalar em todo o estado. Então, o que motivou a criação de uma nova política para essa área? O PROOSP, Cris, ele já vinha há bastante tempo, muitos anos no estado, com o propósito de financiar a estruturação, buscar o fortalecimento das instituições hospitalares em Minas Gerais. Com o tempo, amadurecimento da própria política, mudança de perfil epidemiológico, inclusive do cenário das próprias instituições, a partir do momento que os resultados da própria política vão se fortalecendo, existe a necessidade de uma reavaliação desse processo, de uma reorganização da nossa rede, então com o objetivo principal de fortalecer não apenas ali as instituições, de trazer uma mudança do financiamento da lógica mais fragmentada para um olhar de rede assistencial, começou-se a repensar o PROOSP. Em 2021, então, foi implementada o Valora Minas como uma grande política hospitalar no estado de Minas Gerais. Ele tem uma abrangência aí, tanto na urgência e emergência, quanto nas eletivas, para os diversos tipos de hospitais. O que a gente mais investe hoje é o módulo Valor em Saúde, em relação tanto pensando no volume financeiro, mas também nos hospitais em si. São aqueles de maior complexidade, maior relevância para a rede, onde tem um maior número de leitos e com uma abrangência também estadual, macro, micro, regional, de modo que a gente consiga levar a capilaridade e qualificar essas instituições em todo o estado de Minas. Então, o Valora Minas, ele veio não como uma substituição, mas como uma qualificação. Ele deixa de ser a política hospitalar voltada para a estruturação, para o financiamento de equipagem, de custeio apenas, e passa a olhar para a política e para as instituições como parte dessa rede, fortalecendo o percurso, todo do paciente, a experiência, levando de fato o que o nome já propõe, que é valor em saúde para essa população. Isso mesmo. E, Cris, eu conheci a Rosana porque ela nos deu uma aula no mestrado, Sou aluna do mestrado aqui na UFMG, em Gestão de Serviços de Saúde. E a nossa professora Márcia Alemão trouxe ela e, na disciplina de financiamento, e eu achei muito, esclarecedora a apresentação dela, e por isso que eu resolvi, trazê-la aqui para os nossos ouvintes, porque muito se fala em Valora, mas será que a gente entende o Valora? O que ele significa, para a gestão hospitalar? E hoje costuma-se dizer que o Valora Minas representa uma mudança do financiamento por custeio para um financiamento baseado em valor, o que você já trouxe aqui. E como que você traduz essa mudança para quem atua na gestão do SUS? É importante falar disso, doutora Giovana. A gente tem, de fato, uma névoa. Às vezes as pessoas falam, valora. Fala-se muito sobre, mas não conseguem explicar muito bem, não tem muita clareza, do que representa. Esse valor em saúde que a gente busca o tempo inteiro é a gente trazer maior qualidade, maior acesso, tempo oportuno, trabalhar com a segurança do paciente, a eficiência do desfecho assistencial. Então, a gente
que é além de trabalhar a oferta do serviço, a gente agregar qualidade a essa oferta. Então, a gente deixa de olhar para quanto se aplica na instituição, na rede, na política, para falar o que ela está agregando para o cidadão, para o usuário do SUS Minas Gerais. Então, o nosso grande objetivo é trazer realmente uma percepção de valor pela população, de modo que a gente não tenha apenas uma forma de validar e de acompanhar essa rede, esse desempenho dos hospitais, olhando só para valores quantitativos. Mas há um custo, né? E administrar esse custo, que é a cereja do bolo, né? É isso. A gente traz um modelo de financiamento diferente do que vinha sendo aplicado antes, né, do Valora Minas, uma vez que a gente trabalha tanto um cofinanciamento pela produção, então a gente tem um componente onde a gente consegue dar uma previsibilidade para aquele gestor, porque ele é fixo a partir de uma série histórica de produção, mas a gente também agrega cofinanciamento e repasse financeiro baseado em cumprimento de metas dos indicadores. Então, a gente traz tanto qualidade quanto quantidade para a nossa avaliação da política. Então, o que a gente está entendendo aqui é que o Valora Minas, ele busca melhorar a qualidade do atendimento, ampliar o acesso da população aos serviços de saúde e também fortalecer a organização da rede de atenção. Além disso, então, também parte dos recursos é repassada com base nos resultados alcançados pelos hospitais. Mas como é que esses resultados, então, são avaliados, né? A minha pergunta é, quais são os indicadores que têm mais peso nessa análise? É importante falar disso, Cris. A gente não separa hoje qual tem mais peso. A gente tem uma distribuição, inclusive, do próprio financiamento até equitativo entre produção e desempenho, vamos falar assim, entre o repasse fixo e o repasse variável, a partir do cumprimento dos indicadores, mas nenhum indicador isolado, ele vai cumprir todo o papel que a gente espera para avaliar uma política, um estabelecimento, uma rede. Então, a gente não trabalha numa lógica de um ser mais importante ou mais valoroso que o outro. A gente realmente tem trabalhado com os indicadores tanto qualitativos quanto quantitativos de forma agregada, de modo que a gente tem nas redes temáticas prioritárias, por exemplo, o atingimento de metas de produção de procedimentos marcadores, ou seja, a gente espera que um estabelecimento, mesmo que seja de alta complexidade, ele tem capacidade técnica para executar determinados procedimentos, tanto de média complexidade quanto de alta complexidade. Então, a partir da execução de procedimentos marcadores dentro de cada especialidade, vou trazer aqui a ortopedia, que é uma das linhas prioritárias que a SES tem investido, a gente consegue avaliar se aquela população tem tido a assistência adequada, necessária, mínima naquele território, naquela região. Você está falando, então, que é necessário um olhar amplo. Se a gente focar somente nos resultados ali de produção, a gente também vai enviesar muito essa análise e não é o que a gente busca. A gente tenta sempre trazer o olhar de rede, de olhar para o território, não só para aquela instituição especificamente. Então, dentro daquele desenho de regionalização, de micro-região, aquela instituição está cumprindo com o papel dela? Ela está conseguindo fazer os procedimentos e o que foi pactuado para ela como um dos pontos daquela rede de atenção? Então, a gente precisa trazer esse olhar de uma avaliação assistencial maior, mais ampla do que simplesmente monitorar e avaliar os indicadores propriamente ditos. Isso mesmo, e fazendo esse gancho, Rosana, uma característica que chama bastante atenção é que o Valora deixa de olhar apenas para cada hospital individualmente, né, e passa a enxergar o território e a rede de atenção à saúde como um todo, isso que você acabou de falar. E outro ponto inovador é a reorganização das portas hospitalares, né? Qual a importância dessas mudanças para a organização do SUS mineiro? Se você puder explicar, né, essa questão das portas, né, referenciada, é muito importante que a gente traga um pouquinho de luz, de informação mesmo para os nossos ouvintes. Perfeito, agradeço muito a oportunidade de falar disso, inclusive, porque realmente é uma diretriz nova que o Estado traz
para a nossa rede de atenção à saúde, e até final de 2025 essa rede ela não estava ainda tão bem desenhada, tão bem determinada em relação a essas portas hospitalares. Existia já, claramente, as instituições que são porta aberta, aquelas que respondem pela demanda espontânea, onde o próprio paciente ou familiar vai por conta própria para aquela instituição, e existiam também aquelas instituições que a gente chamava, algumas pessoas ainda falam em porta fechada, né, em contraposição ao que a gente chama de porta aberta, para essas que atendem a demanda espontânea. Essas portas fechadas, hoje a gente denomina como portas referenciadas. Elas atendem a demanda regulada, seja pela central de leitos, seja pela central do SAMU, Central de Urgência e Emergência. E a política, até o final de 2025, ela não diferenciava nem na tipologia dessas portas, nem no financiamento propriamente dito. Então, a gente conseguiu, a partir de muitos estudos, da própria retroalimentação das análises, dos indicadores e resultados e feedbacks, retornos dos municípios, dos gestores, avaliamos um novo formato. Então, hoje, a gente tem muito bem definido quais são os hospitais que atendem a demanda espontânea ou a demanda referenciada, e aquelas instituições que atendem apenas a demanda regulada, referenciada. Então, hoje a gente trabalha com as portas hospitalares em duas categorias: porta aberta e porta referenciada. Então, diferenciando até de uma maneira que a população também consiga entender e se encaminhar, quando necessário, para a porta adequada. Senão, a gente tem uma perda no fluxo mesmo, né? Uma necessidade aí de transferir o paciente de uma porta para a porta adequada, e nisso, se for uma condição, principalmente tempo dependente, um infarto, um AVC, pode ter repercussão muito séria, grave à saúde, eventualmente até o óbito. Então, essa classificação agora muito clara e objetiva das portas abertas e portas referenciadas, elas são essenciais não só para a gestão, mas para a população também. Então, como que os pacientes encontram atendimento mais perto de casa? E como é que eles são encaminhados com mais rapidez quando eles precisam de serviços mais especializados? Cris, além dessa classificação das portas entre, né, porta aberta e porta referenciada, as instituições elas têm também uma organização em tipologia por especialidade de atendimento. Na cardiologia, na neurologia, na ortopedia, na rede de queimados, na rede de violência sexual, por exemplo, pacientes vítimas de violência. Então, temos, além da classificação inicial da porta de acesso, que é porta aberta ou porta referenciada, já uma determinação de estabelecimentos por necessidade clínica, por especialidade, por tipo de patologia. Então, essas instituições, quando fizeram a pactuação, a organização, o compromisso de fazer o atendimento nessas especialidades, foi feito nos territórios macro-regionais e estadual como um todo, uma pactuação de grade de referência. Essas grades de referência é que direcionam o acesso para o ponto certo da rede. Não adianta um paciente que precisa de um cuidado em cardiologia ser transferido, de alta complexidade, ser transferido para uma instituição que não é capaz de executar esse serviço, que não tem habilitação para executar esse serviço. Setor de hemodinâmica, né? A hemodinâmica é um exemplo muito, muito clássico, né? Recorrente, porque tem uma oferta limitada no estado. Então, se a gente não tem já uma organização nesse formato de grade de referência, onde a gente sabe quais instituições são direcionadas para aquele tipo de atendimento, realmente ficaria muito complicado. Mas, a partir do momento da definição, né, que começou agora em 2026, das grades, das portas, esse processo ele tem se solidificado. Os territórios fizeram toda essa discussão para justamente direcionar e organizar a população, de modo que também não vá todo mundo para uma única porta, porque quando a gente fala em alta complexidade, é mais fácil, porque a oferta é menor. Mas a média complexidade, ou seja, tô passando mal, não sei o que é, para onde eu vou? O paciente não sabe isso, a população não sabe disso. Então, além das portas
hospitalares, a gente tem as unidades de urgência e emergência, as UPAs, né? Os pronto-atendimentos municipais também. Então, a média complexidade, ela está difundida nessas instituições, que são responsáveis pelo atendimento mesmo dessa demanda espontânea. Elas vão fazer o acolhimento, vão fazer a avaliação, uma triagem, determinar a hipótese diagnóstica, para então solicitar essa transferência ou fazer o acolhimento e o atendimento na própria instituição, a internação no próprio estabelecimento. Então, a população ela vai se direcionar para as instituições porta aberta, sejam elas portas hospitalares ou pré-hospitalares. E aí sim, cabe então a própria instituição fazer essa triagem, esse diagnóstico inicial, essa hipótese diagnóstica, que muitas vezes vai depender de exames mais complexos, então vai precisar de uma transferência. E essa transferência ela é regulada. Então, entramos no processo de regulação do acesso, que agora no Estado parte com a CORE, né, Central de Regulação Estadual, para fazer essa transferência regulada, segura, com base nessas grades de referência. Os pacientes vão ser direcionados para aquelas instituições que já assumiram o compromisso de atender determinadas especialidades. É uma retroalimentação da política, porque não é só a produção que importa, né, pelo valor, é a qualidade da assistência. E o valor, ele organiza essa gestão hospitalar, né? Esse serviço, né, que é prestado pelos hospitais. E uma coisa que é muito importante falar é que o Valor ele organiza esses hospitais de acordo com o papel que cada um desempenha na rede de saúde, né, definindo responsabilidades diferentes para os hospitais estaduais, macro-regionais e micro-regionais. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, né, que é muito importante. Claro. Esse papel, né, que cada instituição desempenha, porque Cris, o estado de Minas Gerais, pela Secretaria Estadual de Saúde, ele é dividido em 16 macro-regiões de saúde. Então, o que o Valora faz? Ele fortalece essa diretriz de regionalização. Então, o paciente não tem que sair do seu território, né, de acordo com essa grade que a Rosana está nos explicando, se ele tem ali essa assistência no seu território. Eu queria que você falasse um pouquinho disso para nós, Rosana. É isso mesmo, doutora Giovana, a gente tem dentro do Valora, e aí a gente só também trazer um ponto aqui para deixar claro, quando a gente fala nesse... Eu tô falando o tempo inteiro como Valora, mas com foco no módulo Valor em Saúde. E é dentro desse módulo Valor em Saúde, como eu havia mencionado, que estão os nossos hospitais de maior relevância para o Estado em relação à complexidade, né? Densidade tecnológica, capacidade de atendimento. Então, é neste módulo que a gente tem essa classificação de hospitais micro-regionais, macro-regionais e hospitais estaduais. Além do módulo Valor em Saúde, a gente tem o módulo Hospitais de Pequeno Porte, que também fazem parte da nossa rede, são essenciais, mas eles atuam principalmente como portas de entrada, como essas instituições de primeiro acolhimento, estabilização, para depois encaminhar o paciente para instituições que vão ser resolutivas em toda a linha de cuidado. Mas, voltando aqui nessa classificação de hospitais micro-regionais, macro-regionais e estaduais, ela foi pensada de modo que a gente, de fato, consiga fortalecer a regionalização e que a gente consiga garantir que as instituições e a população tenham a assistência e ofertem a assistência, no caso, dentro do seu território, para que a gente não precise fazer um deslocamento tão extenso. A gente tem, dentro de uma macro-região, várias micro-regiões. A média complexidade, os atendimentos que não requerem uma densidade tecnológica, uma especialização tão complexa, ela pode ser retida e deve ser retida nas micro-regiões. Então, os hospitais micro-regionais, eles têm esse papel. Eles devem ser responsáveis, e aí não só pelo acolhimento, definição de hipótese diagnóstica para transferência, mas a completude do atendimento. Então, se é uma cirurgia de vesícula, não faz sentido a gente transferir um paciente que precisa de uma cirurgia simples, menos complexa, para uma instituição de alta complexidade num polo macro-regional, para a instituição macro-regional ou, quiçá, uma instituição estadual, né, de classificação estadual. Por quê? Porque essas outras instituições, elas estão já com o compromisso e a responsabilidade de atender os casos mais graves, mais complexos, não necessariamente mais graves num primeiro momento, que a gravidade e a complexidade se complementam, mas são coisas diferentes. Então,
Os hospitais microrregionais, eles têm esse papel na rede para fazer o atendimento da média complexidade, na cirurgia geral, na ortopedia, mesmo nas especialidades. Na cardiologia, se for um procedimento de média complexidade, os hospitais microrregionais devem fazer esse atendimento. Claro que organizado de acordo com a grade, que a gente falou aqui, a grade de referência. Mas e a quantidade desses hospitais? Essa quantidade atende a população? Atende. A gente tem, inclusive, mais hospitais microrregionais do que hospitais macro-regionais e hospitais estaduais. Hoje a gente está com cerca de 180 hospitais microrregionais e eles são, de fato, difundidos em todas essas micro-regiões do estado. Então, realmente com o foco de organizar a rede, de fortalecer o atendimento no próprio território. Esse é o grande desafio, Cris, é que a média complexidade fique retida na micro, porque se tudo for para alta complexidade, aí ficam as filas gigantes, entendeu? O hospital não dá conta, né? Por exemplo, cirurgia de fêmur. Existe cirurgia de fêmur de média e de alta complexidade. Vou citar a Contagem, né, que eu fui promotora de saúde lá há muitos anos. Só o fêmur que era, né, precisa de uma prótese, mas que teria que vir para Belo Horizonte. O Hospital Municipal de Contagem dá conta de fazer aquele fêmur mais tranquilo. Então, não tem que acessar, porque senão BH não vai dar conta que é referência para o estado inteiro. E esse é o grande desafio. E o Valora vem justamente nesse sentido do fortalecimento micro-regional, né, dos hospitais. Mas é um grande desafio, porque também o cidadão, eu quero Sim. né, mas isso também é uma questão cultural também, mas esse fortalecimento, ele é primordial de organização de rede também, dentro dessa regionalização. E de divulgação desse programa, para a população ficar sabendo. Sim. Porque há um desconhecimento, né, do programa. Sim. E assim, e a gente está falando de financiamento do SUS, Cris. O financiamento do SUS, ele é tripartite. É município, é estado, é União. Né? Então, assim, o estado vem assumindo esse papel de repasse de recurso e, assim, valorizando mesmo os hospitais que produzem, mas não só que produzem com qualidade. Né? E é importante que os hospitais tenham esse entendimento, a gestão compreenda também esses programas para a questão de repasse de valores, né? Produção, tudo isso. Então, a gente fala, né, que o hospital é uma administração muito complexa, né? Assim, uma gestão hospitalar, o hospital é tudo. Então, é muito complexo mesmo. E essa retroalimentação da política. Não é só produção, não é só o que é feito. Tem que ter qualidade. E o Estado, né, tende a ficar monitorando isso também. Um outro grande desafio que a gente tem, quando você fala, mas é suficiente? Esses hospitais micro-regionais vão dar conta? A gente precisa observar, e a gente vem observando e qualificando isso também, que algumas regiões têm dificuldade de reter profissionais especialistas, às vezes. Então, mesmo para média complexidade, não é toda região que tem um urologista ou um cirurgião vascular, por exemplo. Então, a qualificação agora, né, do Valora, dentro do módulo Valor em Saúde, da rede de urgência e emergência, ela perpassa todos esses desafios. A gente tem, inclusive, financiamento diferenciado para essas duas especialidades que eu citei, a urologia e a vascular, tentando reter maior produção para que fique mesmo no território. Porque senão acontece isso, vai todo mundo querer vir para Belo Horizonte, porque sabe que aqui, de um jeito ou de outro, tem o profissional, vai dar conta de fazer. Mas não é o que a gente quer, não é o que o município também, tanto de origem do paciente, quanto seja de Belo Horizonte ou outro município de atendimento, deseja, porque aí, se ele precisa atender um paciente de urgência na média complexidade em Belo Horizonte, de um paciente que não estava pactuado para vir para cá, planejado de vir para cá, ele está ocupando a vaga de uma pessoa que pode precisar de uma alta complexidade. Então, realmente, temos ainda muitos desafios, mas a gente vem conseguindo enfrentá-los e criar alternativas e buscar soluções. Caso, né, assim, um por um, a gente não vai conseguir todos de uma vez, não temos ainda essa pretensão. Gostaríamos, claro, mas a gente sabe da complexidade, da dificuldade,
mas a gente tem contado com os parceiros, tanto estabelecimentos hospitalares quanto gestores municipais, que têm um papel muito grande também nesse processo todo, porque os gestores municipais são os responsáveis pela gestão dos hospitais, dos contratos com os hospitais. Então, eles também têm um papel essencial nesse processo. Atualização dos contratos, replicar nesses instrumentos municipais as regras do Valora, as regras da política estadual, para que a gente consiga enxergar o que vem sendo pensado enquanto política, enquanto diretrizes, lá na ponta. Porque senão a gente também fica num processo muito amplo, muito macro, e quem está lá no hospital nem sabe que existe essa política. E já encerrando, o Valora Minas incorporou mecanismos relacionados ao DRG, né, para premiar a eficiência em algumas linhas de cuidado. Para quem não é da área e para quem é da área, que é muito difícil, o que é o DRG? E por que Minas Gerais decidiu utilizar essa metodologia? Para iniciar, ele é uma metodologia mesmo, é uma sigla DRG em inglês para retratar grupos de diagnósticos relacionados. Antes da gente falar o porquê de adotar, né, eu preciso explicar um pouquinho o que é. E para isso, queria só trazer como um exemplo aqui casos que às vezes ficam difícil de explicar se a gente não tem um exemplo mais prático, né, mais concreto. Vamos pensar em 2 hospitais que atendem 100 pacientes por mês. Fizeram lá 100 internações. 2 hospitais com 40 leitos, então assim, estrutura semelhante. Mas será que o perfil dos pacientes que foram para esses hospitais é o mesmo? Pegando o gancho no que a gente já conversou sobre a classificação dos hospitais entre porta aberta e porta referenciada. Será que essas 100 internações de um hospital porta aberta ou 100 internações de um hospital porta referenciada tiveram a mesma complexidade? O perfil até do território geográfico mesmo, da população nesses 2 hospitais é o mesmo? Muito provavelmente não. Então, pode ser que no hospital A tenham chegado pacientes, beira de rodovia, chega paciente com politrauma ou ortopédico, de um modo mais simples, fraturas. No outro, é uma região onde a população é mais idosa, então já tem outras doenças, comorbidades, que podem complicar uma fratura simples se fosse num jovem. Então, o DRG, essa metodologia, ela agrupa não só os diagnósticos relacionados, mas ela também caracteriza essas particularidades dos doentes, dos pacientes. Então, ela traz uma forma de comparar coisas iguais. Eu não posso comparar só os hospitais pelo nível de produção, pelo volume de internações. Eu preciso comparar de acordo com a complexidade dos atendimentos que estão sendo feitos. Então, o DRG propicia isso. A gente consegue avaliar a idade do paciente, as comorbidades, o histórico pregresso. Então, isso tudo traz uma maior complexidade para um paciente idoso, cardiopata, diabético, que teve uma fratura de braço, do que um jovem que caiu andando de patins e teve uma fratura de braço. Então, esse olhar diferenciado para o desempenho hospitalar, ele é super importante. E o Estado, para poder também qualificar a assistência e bonificar o desempenho, precisa enxergar essas diferenças. Por isso, a adoção do DRG nas nossas instituições do Valor em Saúde foi, inclusive, um projeto estadual também vinculado à política hospitalar de fazer um incentivo para implantar, para que seja adquirida a licença do DRG, porque é uma metodologia, mas existe um sistema informatizado por trás que permite fazer essa codificação, essa classificação. Portanto, o Estado investiu primeiramente na aquisição, na estruturação das instituições, para que pudessem todas elas ter o acesso e a capacitação ao uso dessa ferramenta. E a partir agora deste ano de 2026, a gente passa a olhar, depois de um amadurecimento das próprias instituições sobre como usar a ferramenta, a fazer uma avaliação sobre os dados e inserir aí um financiamento, um bônus
em relação ao desempenho dessas instituições. Por enquanto, a gente vem trabalhando com as 3 linhas de cuidado prioritárias na urgência e emergência, que são a cardiologia, a neurologia e a ortopedia, que são também aquelas linhas de cuidado que têm alta demanda de internações e patologias tempo-dependentes. Então, a gente tem o infarto, a gente tem o AVC e na ortopedia, principalmente a fratura de fêmur em idoso, que se não forem atendidas num tempo ideal, podem levar até ao óbito. Então, nosso olhar agora, como a gente vem falando, né, aqui nessa conversa, de qualificar a assistência, de agregar valor, de trazer qualidade à assistência e não só volume de produção, ela agora passa a bonificar também o desempenho dos hospitais a partir desse olhar da metodologia DRG. Então, a gente não compara hospitais que têm um perfil de atendimento diferente. A gente vai trabalhar com o foco nessas linhas de cuidado para aquelas instituições que vão fazer esses atendimentos prioritários. Rosana Parra, diretora de Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Foi ótimo, né, doutora Giovana? Muito esclarecedor, né? O Valora Minas mostra que fortalecer o SUS vai além de investir mais recursos. É melhorar a organização da rede de saúde e garantir um atendimento cada vez melhor para a população. Para o Ministério Público e também para os órgãos de controle, entender essas mudanças é essencial para acompanhar e fortalecer o direito à saúde. O roteiro desse episódio é de Giovana Carone, quem assina a direção é Eduardo Cury. O podcast Direito e Saúde Pública é uma produção do Ministério Público de Minas Gerais. E eu já convido você para o próximo episódio, dia 24 de agosto. Você encontra a gente nas principais plataformas de streaming e também na Rádio MP. Até lá. Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar.